Vamos ver um raio-x. O espião deu uma olhada nos números de Palmeiras e Vasco. Situação singular das duas equipes nesse momento no campeonato, né? Porque o Palmeiras começou muito bem a competição, Palmeiras arrasador no início da competição, e agora o Vasco começa a reagir no campeonato da Série A. Amanhã, Palmeiras e Vasco abrem a 12ª rodada do Brasileirão, protagonizando o duelo entre equipes marcadas por recentes mudanças em seus desempenhos. O Palmeiras, líder do campeonato, perdeu a vantagem que tinha para o vice colocado antes da Copa América. Vem bola do time do Ceará, vem bola na área! Gol! O Ceará vai derrubando o único invicto do Campeonato Brasileiro. É que antes da parada, o time sob o comando de Felipão apresentava um retrospecto incrível no ano, sem perder desde julho de 2018. Após a parada, o aproveitamento despencou, com apenas uma vitória em 5 jogos. Para superar esse mau momento, o time conta com o fator casa e os passes de Dudu, líder de assistências na competição. O Vasco, adversário do Palmeiras, também mudou, mas para melhor. Vem Bruno com a canhota, bateu, gol lá! Joga a luva, goleirão! O aproveitamento do time antes de Luxemburgo assumir era preocupante, sem nenhuma vitória conquistada. Com Luxa, o aproveitamento vascaíno cresceu, com o time saindo da lanterna e alcançando a 15ª colocação. O Vasco vai à Arena Palmeiras em busca de uma vitória fora de casa que não vem desde abril. No duelo das mudanças, Palmeiras e Vasco tentam alcançar o equilíbrio em busca da tranquilidade. E parece até que a gente pegou o túnel do tempo, né? O Palmeiras do Felipão, o Vasco do Luxemburgo, dois técnicos que têm história no futebol brasileiro, se conhecem muito bem, muito vitoriosos, não só em mata-mata, mas também em campeonatos de pontos corridos, né? O Felipão leva melhor nesse confronto, 12-6, né, em número de vitórias, mas vai ser uma oportunidade tanto para o Vasco pontuar. Um Palmeiras ainda instável na competição, usando jogadores, né, reserva, a gente nunca chama nenhum time do Palmeiras de reserva. Mas, em tese, agora o Palmeiras está caracterizando uma equipe como titular. É a equipe da Libertadores, deve mudar bastante o time para esse jogo. A gente está vendo aí alguns lances do Palmeiras, esse forte time do Palmeiras. O conjunto é a principal qualidade do Palmeiras, você acha, Grafite? Ou os talentos individuais resolvem também? Os individuais resolvem alguns jogos, né? Mas o conjunto do Palmeiras que dá a tônica desse time aí, que ficou quase um campeonato todo invicto, né? Perdeu a invencibilidade na última partida para o Ceará. E aí a gente tem 2 exemplos, tanto do lado bom e do lado ruim da parada para a Copa América, né? O Palmeiras perdeu aquela pegada, né? Aquela passada que ele estava, e o Vasco aproveitou, já vinha numa crescente, parou, o Luxemburgo conseguiu ajeitar a casa. Mas já dá para dizer isso? Porque foram 2 rodadas só, né? Depois da Copa América, né? De brasileiro, 2 rodadas. De brasileiro, 2 rodadas, só que o desempenho do Palmeiras caiu, né? Foi eliminado da Copa do Brasil, a Copa do Brasil, empatou pela Libertadores, um jogo que teoricamente era favorito, né? Pela qualidade do Godoy Cruz, né? Se não me engano. Mas lá até que o resultado é tranquilo. Não, né? é tranquilo, o resultado bom, mas era esperado uma vitória do Palmeiras. E a derrota pro Atlético, né? Pro Atlético não, pro Ceará, depois de uma eliminação na Copa do Brasil, pesou bastante, né? Teve protesto de torcida, então o Palmeiras joga um pouco pressionado, né? A verdade é que tem uma torcida arco-íris aí contra o Palmeiras também, né? Muita gente secando o Palmeiras, que parecia que o Palmeiras ia disparar e o campeonato não ia ter graça, né? Parecia ser um campeonato de todos contra o Palmeiras. O Palmeiras que incomoda o torcedor é esse Palmeiras instável, porque o Palmeiras que a gente viu fazendo sucesso até agora na competição, em todas as competições que disputava, era o Palmeiras que era forte defensivamente, jogava no erro do adversário e resolvia suas partidas. O Palmeiras não está forte defensivamente, não está conseguindo jogar em cima do erro dos adversários, e os adversários estão errando menos contra o Palmeiras. Isso aconteceu no caso do Internacional, baixou a quantidade de erros, o Palmeiras não aproveitou tanto. Ceará, a mesma coisa. Esse jogo com o Godoy Cruz foi o mais curioso de todos até agora. O Palmeiras fez um primeiro tempo horroroso, podia ter tomado 3-1, se recuperou no segundo tempo e com uma ideia de jogo até incomum para esse time do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras botou a bola no chão. Esse Palmeiras interessa, esse Palmeiras é diferente. Não o Palmeiras que rifa a bola, mete toda hora para o Davis ou para o centroavante que esteja lá para dividir bola com o zagueiro. O Palmeiras que bota a bola no chão do segundo tempo contra o Godoy Cruz é um Palmeiras animador. Grafite, esse Vasco com o Luxemburgo,
O Luxemburgo, durante a carreira, foi conhecido como um técnico de planejamento, né? De pensar o ano todo, da tática, da estratégia. Nesse momento, ele deu uma sacudida no Vasco mais na parte motivacional. Você não acredita nisso, não? Que Eu acredito. o momento dele no Vasco é o momento mais da sacudida do que da organização do time? Ele tinha feito ele deu essa sacudida no esporte, né? A última passagem dele lá, depois a equipe não conseguiu manter o mesmo ritmo, o mesmo desempenho e ele acabou saindo. Mas no Vasco ele chegou, ele está conseguindo atrair jogadores para voltar para o Vasco, para vir para o Vasco. No caso do Richard agora que chegou, o caso do outro volante que veio do Corinthians também que chegou para o Vasco. E isso é importante, né? Porque é difícil, né? Hoje em dia no cenário brasileiro, a situação política, econômica que o Vasco vive, é difícil o jogador ter aquela ambição de querer ir para o Vasco. Eu não estou falando isso desmerecendo o Vasco, não, mas a gente tinha uma conversa de bastidores. O pessoal, o Vasco não está pagando aquela coisa. E ele está conseguindo atrair isso, atrair jogadores, retomar a confiança do time, trazer a torcida para o lado do time, que é mais importante. A gente vê sempre nas entrevistas dele enfatizando o apoio da torcida. E essa crescente do Vasco se dá muito ao trabalho motivacional do Luxemburgo e o trabalho dele como treinador também, que ajustou a equipe do Vasco. A equipe do Vasco é a equipe mais forte hoje, tecnicamente, taticamente. Não toma tantos gols como tomava antes e tem um padrão de jogo hoje já. Você falou algo importante, né? O Vasco ainda tomou essa virada do Grêmio, aí foi um baque, né? Até essa derrota, mas já se recuperou com a vitória sobre o Fluminense. Está aí o gol marcado pelo Bruno César, que deve ser titular agora nesse fim de semana, né? É porque o Rossi, que era titular, deu lugar ao Ian Sassi na partida passada porque estava cumprindo suspensão. E agora está com apendicite. Fez cirurgia de apendicite. Continua o Rossi fora do time. Não é o Ian Sassi, deve ser o Bruno César, o cara a entrar, aproveitou a oportunidade, fez esse golaço de falta. O Castan se consolida, né, na defesa. Aliás, a defesa do Vasco é o ponto forte do time. O Castan hoje, com quem? Com o Henrique, né? Quem que deve jogar na lateral? O Pikachu numa lateral, o Henrique na outra. A estrutura de defesa, com o Richard, o Raul, posicionados como volantes, a estrutura de defesa do Vasco hoje justifica a boa campanha. O Vasco ainda precisa aprimorar ataque. Deve estar perdendo o Marrone agora, o atacante. O pessoal do exterior está de olho nele, hein? O Marrone deve estar saindo agora. Aliás, o dia está cheio de negociações do... Fernando Miguel volta, né? Fernando Miguel? Goleiro? Volta nesse Fernando jogo. Miguel, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o campinho. Mas o Grafite falou uma coisa importante. A questão da torcida. A torcida comprou a bronca do Luxemburgo. O São Januário está ficando bacana agora, né? Você acreditar num cara como o Luxemburgo não é difícil. O difícil é você acreditar que ele vai manter esse nível de jogo para o Vasco, porque o Vasco não tem, talvez, elenco para segurar um campeonato brasileiro em alto nível. Ele vai conseguir fazer o Vasco se livrar, como ele fez agora, da zona da confusão e ter um campeonato brasileiro estável. Imagino que o Vasco não esteja na lista de quem vai disputar, de quem vai entrar naquela briga contra rebaixamento. Pelo contrário, tendência é o Vasco fazer um campeonato mais tranquilo.